Fala galera! Fala galera, tudo bom? Tudo bom? Eu estou aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre o que eu achei da nova série da Marvel, que estreou na sexta-feira passada, Os Defensores. Eu não sou muito fã de fazer maratonas de séries. Eu geralmente prefiro assistir um episódio de cada vez, em vez de ver tudo um dia só. Mas como é uma série bastante curta, só com 8 episódios, então eu peguei o final de semana e consegui assistir todos. E eu vou dizer pra vocês que, embora ela pudesse ter algumas coisinhas melhores, eu realmente não me arrependi. Então, pra quem não sabe, Defensores é uma série que une os heróis das 4 séries anteriores da Marvel, da Netflix. Ou seja, Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage e o Punho de Ferro. Não é Punho de Aço, tá? É de ferro. Eu não vou dar nenhum spoiler da série, tá? Mas eu vou falar de algumas coisas que aconteceram nas séries anteriores. Então, se você não assistiu a essas, assista este vídeo por sua conta e risco. Ela começa com o Danny e a Colleen viajando pelo mundo em busca de pistas sobre o Tentáculo, para descobrir o que aconteceu na cidade de K'un-Lun, ao final da série do Punho de Ferro. Uma das pistas que eles encontram diz que eles devem retornar para Nova York. Enquanto isso, em Nova York, nós encontramos o restante dos personagens, cada um vivendo suas vidas. O Matt Murdock está trabalhando como advogado pro bono, né, ajudando pessoas que não têm como pagar um advogado tradicional. E ele parece ter desistido realmente da vida de vigilante. Mas apesar disso, ele não chegou a reatar os relacionamentos com o Fogg nem com a Karen. O Luke Cage acabou de ser solto da prisão, reatou o seu relacionamento com a Claire e pretende começar uma vida nova. E a Jessica passa a maior parte do tempo no bar bebendo. Ela não conseguiu ainda superar totalmente o trauma do que aconteceu na série dela, com Killgrave. Por isso, ela ainda não teve coragem de retomar o seu trabalho como detetive. Mas alguns eventos vão fazer com que esses 4 heróis, que não têm nada a ver um com o outro, a não ser pelo fato de todos eles conhecerem a Claire, se reúnam e se vejam obrigados a lutar contra uma antiga organização criminosa a fim de proteger não só as pessoas que eles amam, mas também toda a cidade de Nova York. Então, como você deve ter percebido, a série se passa um tempo depois de todas as outras, então é importante que você tenha assistido a elas para poder entender melhor o que está acontecendo nela e quem são todas aquelas pessoas com quem eles interagem nos episódios. É uma série que não se sustenta sozinha, tá? Pelo menos não totalmente. Ela precisa daquela base que veio antes. Senão, se você for assistir ela sozinha, sem ter visto as anteriores, você vai ficar com aquela sensação de que pegou uma história pela metade, né? E não tem recapitulação. Então, você fica sem entender boa parte do que acontece. No geral, Defensores é uma série sem grandes pretensões, mesmo dentro do núcleo da Netflix, do universo cinematográfico da Marvel. O que é natural, na verdade, né? Porque depois de 2 filmes dos Vingadores, mais Guerra Civil, mais uma porção de outros filmes com crossovers, né? Depois de tudo isso, não tem nada de impressionante, né? Não tem nada de novidade em ver super-heróis se reunindo na tela. E a própria ameaça que eles enfrentam na série mostra um pouco isso, porque não é um grande perigo cósmico capaz de destruir o mundo, ou então algum déspota maligno superpoderoso que quer escravizar a humanidade. Não, é uma ameaça bem mais local, né? Embora tenha potencial para ser perigosa para todo mundo, mas é uma ameaça bem mais humana, bem mais pé no chão mesmo. Não é uma coisa de proporções tão monumentais quanto que os Vingadores ou mesmo a S.H.I.E.L.D. costumam enfrentar. Na verdade, Defensores pode ser considerado como uma série de transição entre as temporadas da série solo dos heróis. O fato de ser uma série sem grandes pretensões faz com que a história seja mais contida, seja mais
mais simples, mais fácil de entender, o que é um ponto positivo. Um outro ponto positivo disso é que o desenvolvimento dos personagens durante essa série significa que, posteriormente, nas séries deles, nas próximas temporadas que vai ter, eles vão ter mais tempo para focar no presente. Não vão precisar falar muito sobre o que aconteceu entre uma temporada e outra, né? Porque a gente viu o que aconteceu em Defensores. Então eles vão poder se focar mais no futuro, né? No que vai acontecer daqui pra frente. A série tem umas interações bem bacanas entre os personagens que com certeza vão agradar vários fãs, especialmente entre o Danny e o Luke. Como vocês devem saber, nos quadrinhos, o Danny e o Luke são melhores amigos, formam uma equipe chamada Heróis de Aluguel, e é bacana ver como eles começam essa amizade em Defensores. A série também se aprofunda um pouquinho só no lado místico do universo cinematográfico da Marvel, tá? Com toda a mitologia do tentáculo e K'un-Lun, energia Chi, dragões e tudo mais. O que, apesar do filme do Doutor Estranho, ainda é uma coisa bem pouco explorada nesse universo. Em compensação, a série também tem alguns defeitos. Nem todos os personagens são igualmente desenvolvidos. A Jessica, principalmente, ela tinha muito potencial para ser muito melhor aproveitada durante a série. Infelizmente não foi. Os vilões não são ruins, mas também não são uma coisa assim que se diga, minha nossa, mas que vilões fodões que são esses. Na verdade, eles decepcionam um pouco, porque no começo da série eles são colocados num patamar lá no alto. Mas depois, conforme vão passando os episódios, a gente percebe que eles não são lá grande coisa, não são tudo aquilo que a gente esperava. Então eles decepcionam um pouco, mas são bons. Não vou falar que são ruins, não. A não ser ruins no sentido de maus, né? Porque afinal são vilões, então... né? Vocês entenderam. Um ponto negativo bastante importante. A história tem alguns furos que não fazem o menor sentido. Então se você for assistir, esteja preparado para não entender algumas coisas. Especialmente como certos personagens vão parar em certos lugares na hora certa e sem nenhuma explicação. O maior ponto negativo da série, pelo menos pra mim, é o fato de que ela parece se isolar totalmente do resto do universo cinematográfico da Marvel. As séries anteriores, apesar de serem isoladas também, elas tinham ao menos algumas referências ao resto desse universo. Muitas vezes indiretamente, não falavam o nome do personagem, mas descreviam um certo monstro verde super forte, coisa e tal. Mas Defensores não tem nem isso, não tem nem essas referências. É como se fosse uma série totalmente isolada, como se os Vingadores não existissem, como se pessoas com poderes fossem uma coisa inédita nesse mundo. Então isso pra mim decepcionou um pouco. Porque é uma coisa que eu sempre digo, não sei se eu já falei aqui no canal, mas não precisa ser uma aparição de um super-herói na tela ou coisa assim. Não, uma referência que seja, uma citação que seja. No começo da série, os personagens não querem formar uma equipe. Eles não querem ser chamados de super-heróis. Eles não se consideram como tais. Então, custava falar pelo menos alguma coisa como: por que nós não chamamos os Vingadores? E aquele garoto que sai por aí se balançando em teias? E a SHIELD? Não tem nada disso. Quer dizer, custava ter? Eu acredito que não. Não ia atrapalhar em nada no desenvolvimento da trama, não ia atrapalhar em nada no desenvolvimento dos personagens. Simplesmente não colocaram porque não quiseram. Ou talvez porque o pessoal da Marvel TV tenha um ressentimento com a Marvel Cinema. Sabe o que é que os fãs iam adorar ver na nossa série? Referências aos filmes. Uma coisinha que seja. Eles não colocam referências às nossas séries nos filmes deles. Nós não vamos colocar referências dos filmes deles nas nossas séries. Mas senhor... Ele disse que não. Eu não estava presente na reunião. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. E por fim, uma outra coisa que eu achei chata foi que a série é muito curta.
São apenas 8 episódios, o que não é necessariamente uma coisa ruim por si mesma. É só que, particularmente, eu preferia que tivesse sido mais. Porque aí teria como desenvolver mais os personagens, né? A relação entre eles, que é uma coisa muito rápida. Eu preferia que tivesse sido um pouco mais longa. Mas, como eu disse antes, é uma série de transição. Não tem muita necessidade, assim, de ser tão complexa. Eu daria para essa série nota 7.8. É uma nota relativamente baixa, mas é que, embora essa série seja bastante instigante, do tipo que você não consegue parar de assistir até chegar no último episódio, e apesar de ela ter bastante coisa boa também, no final ela acaba deixando uma sensação como se tivesse faltado alguma coisa, como se tivesse sido um trabalho incompleto. Então, por isso, essa nota, 7.8. Vamos esperar que as próximas temporadas, se vierem, façam um trabalho melhor. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem, se inscrevam aqui no canal, caso não sejam inscritos, e comentem aqui o que vocês acharam dos Defensores, o que vocês esperavam da série, o que vocês esperam das próximas temporadas, não só da equipe, mas dos heróis em sua série solo. E por enquanto é isso, mas a gente se vê na próxima. Falou!